Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 1. A partir do versículo 1. Livro de Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Aqueles que não encontraram, siga conosco ali através do quadro. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Joel 2, a partir do versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Abramos as nossas Bíblias também no livro de Gênesis, capítulo 20. Versículo 6. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E rogará por ti para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Qualquer um pode abrir essa palavra. Qualquer um pode ler o que nela está escrito. Mas somente o teu Espírito pode nos revelar o que nela contém. Que o teu Espírito desça nesse lugar. Que não seja a voz humana, mas que seja o teu Espírito falando através da voz. Que não seja os ouvidos humanos, mas que seja a unção sobre os ouvidos. E que recebamos a tua palavra nessa noite, sejamos alimentados e saiamos desse lugar regozijando com a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podei-vos assentar. Restituição, restaurar. O profeta nos fala nessa mensagem intitulada Restauração da Árvore Noiva. Ele nos diz aqui no parágrafo 83 dessa maneira: agora eu corri para casa e apanhei o meu dicionário e outros e algumas anotações escriturísticas e comecei a anotar algumas coisas. E eu apanhei o dicionário Webster para encontrar a definição correta de restaurar.
Restaurar significa voltar ao proprietário precedente ou trazer de volta ao estado de condição anterior. E nós podemos impor um direito para sermos restaurados. Isto é o que o Webster diz que a palavra restauração significa: voltar ao antigo dono, trazer de volta ao estado de condição anterior. E se a reivindicação é feita em algo para fazer aquela restauração, você pode forçar isto, fazer isto voltar ao seu lugar correto, e que Deus possa abençoar as fracas palavras agora. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que Satanás tomou, nós temos a autoridade nessa noite de forçar que ele devolva. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você tem sentido que é seu e que o seu coração está sobre isso, você tem autoridade nessa noite de requerer. Eu não estou perguntando a respeito da sua condição. Pode ser que você seja alguém que se sinta fraco, incapacitado, mas da força nós tiramos fraqueza. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco, aleluia, tudo posso naquele, aleluia. Ele não está aqui para ver a nossa condição, ele está aqui para restituir conforme a nossa fé. E eu gostaria de perguntar, você crê? Você crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar ao nosso Senhor. Somente crê. E eu creio. Eu creio. E nessa noite eu estou forçando. Não estou falando de mim mesmo, estou falando do profeta que me ensinou assim. Nós temos o privilégio de forçar Satanás os direitos que Deus nos dá. Pois Deus tem uma lei, e a palavra é a lei. E Deus, em sua palavra, fez certos direitos para a igreja. Portanto, temos o direito de forçar essas reivindicações sobre Satanás e dizer: dê isto de volta. Dê isto de volta. Eu estou requerendo a saúde. Eu estou requerendo o que foi tomado. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que eu estou recebendo o que eu estou requerendo. Eu não estou aqui nessa noite para inflar o meu ego e dizer que eu sou alguma coisa porque eu não sou nada. Mas a palavra me ensina que se eu pedir de forma errada, eu não recebo. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque não pede conforme Deus nos ensina. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Hebreus 13:8 continua em vigor sobre a igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que aconteceu no passado não ficou somente na história da Bíblia. É algo vivo. É algo que nós podemos nos segurar. É algo que nós podemos ter uma âncora nisso. Muitos têm deuses que eles servem. O mundo tem servido um guia. E o povo tem servido a um popstar, o povo tem servido a um programa de televisão, o povo tem servido à internet, o mundo tem servido às coisas do mundo, mas nós servimos um Deus vivo. Nós temos um líder que não está somente em frases de efeito. Veja, o nosso Deus não é uma filosofia. O nosso Deus não é somente uma forma de viver, um estilo de vida. O nosso Deus é um Deus vivo.
E o budista pode vir com toda a sua filosofia de purificação, que ele está buscando a paz interior, e o mundo tem buscado essa paz através de tratados assinados em papéis, mas o mundo jamais vai alcançar a paz que o Deus vivo que nós servimos pode oferecer. Pois o mundo, ele serve a Buda, mas Buda morreu. O Islã serve a Alá, e eles creem num profeta Maomé, e eles estão esperando que Maomé ressuscite. E na porta do túmulo de Maomé, 2 cavalos são trocados constantemente, esperando a ressurreição de Maomé. Mas nós, irmãos, nós cremos no Deus que nasceu, no Deus que cresceu, no Deus que pregou essa palavra, no Deus que morreu, sim, ele morreu. O mundo soube que ele morreu. Os judeus souberam que ele morreu. Os romanos souberam que ele morreu. Até mesmo os apóstolos sabiam que ele morreu e se entristeceram porque ele morreu. A natureza soube que ele morreu. O céu escureceu, a terra tremeu, tudo se fez quieto porque o Criador havia morrido. O inferno soube que ele morreu. O inferno fez o seu carnaval porque o Criador havia morrido. E Satanás estava ali dançando no inferno. Ah, nós alcançamos a vitória. Agora ele está morto. Acabou-se tudo. Mas nós, irmãos, sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E como igreja do Deus vivo, nós não somente somos essa capa terrestre, porque se um dia essa capa terrestre, esse corpo terrestre se desfizer, nós já temos uma casa celestial, não preparada por mãos humanas. Se vier a enfermidade bater na tua porta, e quem sabe, ela pode até se instalar. E aí muitos vêm e falam assim, você está com diabetes. E aí eu respondo assim, eu não estou com diabetes. Ela está tentando ficar comigo, mas não me pertence. Outro dia entrou uma moça aqui dentro e falou, olha, eu estou com uma lesão no nervo óptico e minha visão está apagando. Eu falei, não, você não está com uma lesão nesse nervo. Você não vai ficar cega da tua vista. Eu quero que você se deite nessa noite. E aí você vai dormir tranquila. E amanhã você vai acordar da mesma forma que você estava um tempo atrás, alegre. Essa cegueira não me pertence. Essa lesão no nervo óptico não pertence. Não me pertence a incredulidade do meu ente querido. Não me pertence a enfermidade que está ali na minha casa. Eu estou nessa noite sob a autoridade do Espírito Santo, requerendo o que é meu. E aí o irmão cego vai na reunião do profeta, recebe a oração. Ah, Deus, nos dê a fé daquele irmão que não enxergava fisicamente, mas que tinha os olhos de águias. E ele recebeu a oração do homem de Deus. E quando ele recebeu a oração do homem de Deus, nada pôde abalar sua fé. Nada pôde dizer o contrário. Quando ele se assentou ali para cortar o seu cabelo e ele olhava naquele espelho, ele talvez não podia ver nada. E o barbeiro estava cortando ali seu cabelo e ele dizia para o barbeiro, eu já estou curado. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. E o que é um paradoxo?
Você sabe muito bem o que é um paradoxo. Um paradoxo é a sua vida que está sendo contrária ao mundo. Isso é um paradoxo. E muitos duvidam da tua fé, mas você permanece firme com os montes de Sião. Eu estou curado. E aí quem sabe aquele barbeiro, ha. Isso é um paranoico. Deve ser aquele povo ali dos santos roladores. Deve ser aquele povo ali que quando o pastor prega, eles rolam na presença de Deus, gritam, choram. Aquela igreja é uma agitação só. E ele dizia, eu estou curado. Eu estou curado. Mesmo que tudo pareça contrário, continue crendo. Somente crê. E aí, de repente, irmãos, no meio ali do corte da sua barba, já estava na metade do serviço, algo foi clareando. E foi clareando. E o seu coração começou a palpitar. E foi clareando, até que a sua visão física se abriu. E quando se abriu, ele virou para o barbeiro, eu não falei, eu estou curado. E ele saiu correndo pela rua e o barbeiro dizendo, ei, deixa eu terminar o serviço. Não mais. Nada melhor do que eu mesmo para fazer esse serviço. Eu estou requerendo. Ele tem que fazer isso porque temos de tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de joelhos e dizer, assim diz o Senhor. E deixou suas roupas, as roupas da sua esposa e a roupa dos seus filhos. E o seu nome era Evans. Eles estavam geralmente aqui. E ele dirigiu 1.500 milhas, 2.400 quilômetros, todos os dias que temos cultos aqui. Aí você pensa, hoje eu andei 75 quilômetros, bastante longe. Toda reunião que tem aqui, eu ando 75 quilômetros. Muitos andaram 20, alguns andaram 1 quilômetro. E a gente vem arrastando, muitas das vezes, os nossos pés. Mas lembremos do irmão Evans nessa noite, que todo culto dirigia 2.400 quilômetros, toda a reunião que havia ali. Irmão Evans estacionou o seu carro na porta, e ele era de cor azul. E quando ele estacionou o seu carro, eles roubaram. Era o transporte, era o meio que Deus proveu para que ele pudesse ter acesso à palavra e ter comunhão com ela. E quando ele saiu da porta fora, ele ficou triste. Roubaram o meu carro. Era esse carro que me trazia por 2.400 quilômetros para que eu viesse à reunião. E ali, irmãos, a oração foi feita. Eles oraram, o irmão Evans, naquela oração disse, Senhor, faça com que esse ladrão devolva o meu carro. E ele havia gasto, uma parte do combustível estava no meio do tanque.
E quando, irmãos, o tempo passou, ele estava ali, ele foi trocar sua roupa, os irmãos puseram ajudá-lo. Ele foi andar do lado de fora da reunião. E aí, quando ele olhou um pouco mais à frente, ali estava o seu carro de volta. E quando ele chegou em frente ao seu carro, a chave estava na ignição. E aquilo que ele havia gasto de combustível foi reposto também. Parece pouco? Parece pouco? Há uma lei para tudo, irmãos. Há uma lei para tudo. Existe uma lei da gravidade. Vocês sabem disso. Basta que você pegue um objeto e deixe cair. Essa é a lei da gravidade. Qualquer objeto, ele é atraído para o centro da Terra. Qualquer objeto que esteja na superfície da Terra é atraído para o centro da Terra. Por isso que nós não ficamos flutuando igual astronautas. Existe essa lei da gravidade. Nós estamos aqui pisando na Terra. Algo faz com que sejamos atraídos para ela. Mas, irmãos, existe algo especial na vida de um ser chamado pássaro. E ele é provido de uma capacidade anatômica e fisiológica que faz com que ele vença a lei da gravidade. Mesmo que seja atraído para o centro da Terra, há algo sobre ele que faz com que ele vença e alce voo. Existe uma lei pressórica. O peixinho no meio do oceano, não precisa ele na superfície puxar um pouco de oxigênio e mergulhar para as profundezas do oceano. Ele não precisa disso. Ele é provido de uma capacidade que ele pode mergulhar em águas profundas. Uma semente possui sobre ela uma lei de vida. Mesmo que seja vista a condição de morta, se o sol incidir sobre ela, ela germinará a vida. O sol, ele vem requerer a morte. O sol requer aquilo que o inverno matou. Quando o sol reflete sobre a terra que antes estava fria, gelada, ela volta a ter vida, porque o sol surgiu. E um dia, aquele corpo especial chamado Senhor Jesus Cristo perdeu a vida. Estava inerte. Ficou quieto. Antes a mão que curava não se movia mais. Antes os lábios que falavam já não falavam mais. Antes os olhos ternos que olhavam já não olhavam mais. Mas nós estamos com a palavra. Você ama a palavra? Eu amo a palavra. O seu corpo não experimentará a corrupção. O seu corpo não jazerá. Isso foi uma promessa do salmista. No livro de Salmos, houve essa promessa que o seu corpo não iria jazer, não iria apodrecer, não iria perecer no inferno. E aí o livro de Atos vem e confirma que o seu corpo não experimentaria a corrupção. A palavra estava sobre ele, e ele era a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que incendia amor sobre os que o rodeavam, agora estava voltando à vida. E o inferno estava fazendo uma festa. Lembrem-se que eu falei? Satanás fez um carnaval.
Eles estavam sapateando. Eles estavam fazendo uma algazarra. Mas aí ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele desceu até o inferno. E ali ele disse: Satanás, eu quero a chave do inferno. E não somente a chave do inferno, eu quero a chave da morte. E hoje nós estamos com ele. Nós temos a vitória sobre o inferno, sobre a morte. Aleluia. Aleluia. O retorno do sol para restaurar o que o inverno matou enquanto ele não estava na terra. Deus envia a terra de volta ao redor do sol, como nos foi dito de lá até aqui. A terra se afastou do sol e saiu até aqui fora. Esta é a maneira que o pecador faz. Afasta-se do filho, onde este é o sol. Mas quando a terra começa a voltar, e quando a morte está lá fora atingindo o inverno, ele, quando a morte está lá, ele agora, quando a terra dá outra volta, as sementes estão ali no chão. E elas estão congeladas, a polpa saiu delas e tudo acabou, mas há uma pequena vida preservada. E logo que o sol volta em posição com a terra outra vez, então há uma Páscoa, uma restauração. Logo vêm as flores outra vez e tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaura. Tudo que a morte do inverno matou, o sol da vida restaura. Deus restaura as suas flores, suas folhas, sua natureza, sua semente da terra. E, portanto, nós sabemos, então, que Deus restaurará também a sua habitação. Ele restaurará o seu Éden. Ele restaurará tudo aquilo que a morte matou. Isto é correto. Agora, a única maneira que ela pode permanecer morta para sempre é deixá-la ficar no lugar errado. Mas se ela cai no lugar correto, ela tem que voltar à vida outra vez. Então, Deus, que possamos cair no canal correto para a restauração. Veja, irmãos, que Sara era uma mulher decadente. Que condição terrível estava Sara. Vocês sabem, as mulheres, elas gostam muito da sua aparência. E elas gostam de ser elogiadas por seus maridos. E elas se vestem, nós sabemos que elas se vestem umas para as outras, né? Olha, a irmã percebeu a minha saia, estava bonita e tal. Mas elas gostam de elogios. A mulher, ela ama elogios. E quando Melquisedeque estava falando com Abraão, dessa mulher, de Sara, virá a promessa, a semente natural. Ela era uma mulher tão decadente fisicamente que ela se viu e viu aqueles seios que já não tinham a mesma tonicidade, já estavam caídos. A sua pele já estava túrgida. Ela já não era mais jovem. Seus cabelos já não eram mais negros. Ela estava com seus cabelos grisalhos. Ela já estava velha. Ela já não tinha mais beleza. Mas aí, irmãos, nós lemos aqui em Gênesis 20 algo muito especial, algo muito primoroso. Deus guardando a semente natural. Veja que apesar da sua condição de ser uma mulher que tinha dúvida sobre si, Deus não imputou sobre ela essa culpa. Deus manteve Sara onde estava, porque Sara estava em Abraão. E Deus não está aqui nessa noite para ver a nossa condição decadente. Deus está aqui nessa noite observando se nós estamos em Cristo Jesus.
E veja que Sara foi de tal forma restaurada que aquela semente que viria do seu ventre foi protegida. Abimeleque poderia ter a esposa que desejasse, ele era rei. Ele teria a mulher que ele quisesse. Mas quando ele olhou Sara, antes decadente, ele a desejou. E ela não seria desejada por esse rei se sobre ela não houvesse beleza. E o mundo, neste momento, está invejando a beleza da palavra que está sobre a tua vida. Pode ser que haja desdém. Por que precisa vestir bem dessa maneira? Por que a vida daquele jovem está tão irrepreensível e ele busca se aperfeiçoar? Por que quando eles se aglomeram ao redor da palavra, a palavra tem tanta preeminência e o povo observa o que a palavra diz? Isso causa inveja. O mundo já não tem mais isso. As igrejas já se tornaram palco da política, da moda e de todo tipo de imundície. Abimeleque a desejou. E ele desejou se deitar com ela. Um dia a religião fechará essas portas. E nós receberemos a promessa de que se nós nos unirmos ao Concílio Mundial de Igrejas, nós teremos vantagens. E vocês sabem, o mundo está grávido, a religião está grávida, e dará luz a um monstro chamado Anticristo, besta. Mas nós também sabemos que a noiva do Senhor Jesus Cristo está grávida. E essa gravidez será um dia, ela terminará com a adoção. O Espírito Santo virá com todo o seu esplendor e tomará cada pedaço dessa noiva. E nós estaremos tão unidos, tão coesos, que seremos um exército invencível. Ela foi desejada. Abraão a instruiu para isso. Diga que você é minha irmã. Quando Abimeleque, quando ele intentou deitar com Sara, Deus falou com ele: não a toque. Deus estava protegendo a semente natural. E essa semente natural seria Isaque. E isso era o tempo da lei. Deus guardando Sara para que a semente natural não sofresse dano. E nós, irmãos, nesse tempo da graça, estamos com a semente sobrenatural. Se Abimeleque não pôde tocar Sara, porque ela traria a semente natural, nós, como noiva do Senhor Jesus Cristo, estamos gerando o sobrenatural. Se Abimeleque não pôde tocar Sara, o diabo também não pode nos tocar. O diabo não pode contra a igreja do Deus vivo. Por isso, quando eu entro num ambiente cheio de campainha, bibibi, bababá e tal, às vezes as lágrimas teimam em enrolar. Aí eu entro num lugar cheio de leitos. Aí às vezes eu vejo meu pastor ali deitado sobre um leito, cheio de catéter, fazendo um monte de procedimentos. Essa capa exterior me envergonha, sabe? Eu às vezes até choro. Eu falo, meu Deus, que condição, o homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Esse exterior meu me envergonha. Mas aí vem o Espírito Santo, lá no profundo da minha alma, e diz: eu restaurarei
tudo aquilo que a locusta, o pulgão consumiu, eu restaurarei. Nós somos o tipo de Sara. Talvez nessa noite você se veja numa condição decadente, mas esteja certo que o teu Deus não dorme. A obra que Ele iniciou na tua vida, Ele irá consumar até o dia perfeito. Eu entrei cheio de dúvida. Às vezes eu entrei aqui com uma enfermidade. Eu saí de casa para tomar a Santa Ceia. Vou passar ali, comerei o pão, tomarei o vinho. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Estou deixando o marido alcoólatra lá, deitado, lá no sofá. Você deixou em casa o filho que usa droga. E você vem nesse corredor que é puro lugar celestial. Isso aqui é sobrenatural. Enquanto você está num lugar tão especial, eles estão na decadência. Eu não quero saber nada disso. Isso não me importa. Eu não me importo com as circunstâncias. Eu me importo que eu estou aqui. Eu me importo que eu cheguei aqui. Não veja a tua condição. Não veja a tua condição. Aí está você. Não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas mentalmente que não querem encarar nenhum julgamento. Não é difícil para morrer. Qualquer pessoa perde a sua mente em algo ou outro, fazer algo racional. Alguma delas tem os corpos queimados, jogados no mar, e jogar as cinzas nos quatro cantos do vento do mar. Aquilo não para com o julgamento. Você virá da mesma forma, sim, Senhor. Não importa a condição. Você vai encontrar Deus em algum lugar. Você tem que vir até Ele, você tem que encontrá-lo, porque Ele falou a palavra. E colocou uma lei naquela palavra. E a lei é a sua própria lei. E a sua própria vida atrás disso. Esta é a razão que Ele jurou por si mesmo. Não há nenhuma maior. Ele teve que jurar, porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento. E a única maneira que Ele pôde, antes dele fazer isto, tomar isto Ele mesmo, e Ele próprio se tornar o julgamento, quando Deus se tornou homem e era o julgamento, fez Ele próprio o julgamento. E através da sua morte, sepultamento e ressurreição, Ele provou que suas leis estavam certas. Disse: destrua esse templo e em 3 dias eu o edificarei. Eu, pronome pessoal, eu o levantarei outra vez em 3 dias. Eu o trarei para cima. Simplesmente destrua e veja o que acontece. Pois ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia o que isto era. Ele sabia que isto tinha que operar de acordo com a palavra. Ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta. E disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Isto está terminado. Acabou. Acabou. Vamos abrir as nossas Bíblias? Coloquem em Mateus 27. Isso é sobrenatural. Isso é algo maravilhoso. Versículo 50. Destrua esse templo, e vocês verão o que eu farei. Destrua esse templo, e eu o restaurarei. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo.
E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Bem, na sua ressurreição, muitos santos que dormiam foram ressuscitados. E eles provaram do sangue de animais. Eles iam ao lugar santo dos santos através do sacerdote. E o sacrifício era feito através de animais. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram juntos. E o sacrifício era sangue de animais. E aí, quando nós lemos 1 Tessalonicenses 16, que nos fala a respeito daqueles que dormem, não vos enganei a respeito dos que já dormem, porque eles hão de ressuscitar. Essa semente que estava em sua condição mais decadente, morta, quando o sol incide sobre ela, ela tem que germinar. Quando ele se encontrou com aquela forma decadente de uma mulher na beira do poço de Jacó, nada poderia restaurar aquela mulher. Mas o sol da justiça incidiu sobre ela. E aquilo que não tinha mais chance, ninguém poderia dar aquilo para ela. Ele conversou com ela amavelmente. Só Deus, só Ele, que pode nos mostrar o que é amor. Ele não se importa com a nossa condição. Por isso eu não quero saber o que você praticou. Eu quero te dizer que ainda há sangue no propiciatório. Ainda há misericórdia a teu favor. Ainda há altar. Sangue é vida. Sem sangue no coração existe infarto. Sem sangue no cérebro causa um derrame, um AVC. Sem sangue em um pé, ele morre. Sem sangue de Emanuel sobre a noiva, nós morremos também. Só Ele pode ditar o dia que isso vai terminar. Isso não pode ser lei de homens. Sob o sangue de animais, os santos ressuscitaram. Quanto mais nós, irmãos, que temos em nossas veias, estenda teu braço. Fé é como um amigo que tem cabelo no peito. Você tem que palpar essa fé. Não pode ser algo subjetivo, você tem que sentir isso que você crê. Essa igreja tem que crer. Nós temos que caminhar sobre o impossível. Você acha que já não é tempo disso? Já chegou. Não pense que ficou ontem, o dia é hoje. Olha o teu braço. Tem veias aí dentro desse braço? Dentro das veias, dentro desse braço, corre o sangue de Emanuel. Corre o sangue do Deus vivo sobre essas veias. Se aquele povo ressuscitou junto com ele, sob o sangue de animais, quanto mais nós, que podemos entrar no lugar santo dos santos, onde o véu foi rasgado de alto a baixo.
após a sua morte, e sepultamento, e ressurreição, muitos dos santos que dormiam no pó da terra levantaram do pó. Por quê? Era aquele profeta falando com a palavra de Deus, e a palavra havia sido falada, e a lei de Deus pelo Espírito os levantaram. A Bíblia diz que eles vieram até a cidade e apareceram a muitos. Não foi somente Jesus que ressuscitou, mas os santos ressuscitaram com ele. Qual é a tua diferença com Lázaro? Qual é a tua diferença com Lázaro? O que te diferencia de Lázaro? Lázaro era mais especial que você? Ou você é mais especial que Lázaro? Ou todos nós estamos num equilíbrio espiritual? Deus nos vê como iguais. Não existe maior ou menor. Existe uma balança de Deus e todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos na mesma condição. Qual é a tua diferença? Lázaro, sai para fora. A morte não pôde vencer Lázaro, porque Lázaro estava no Senhor Jesus Cristo. E quem está com Jesus é vitorioso. Com Jesus no barco, vai tudo bem. Por isso, se você me perguntar, nos próximos recados ali, que eu já recebi dezenas, você vai receber a mesma resposta. E eu sempre vou dizer que vai tudo bem. Pode me perguntar, que eu vou te responder que vai tudo bem. E já teve até cabeça que virou para mim, vai? Vai. E contigo, como vai? Como vai? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Perguntou teu irmão? Por quê? Porque os santos ressuscitaram com ele. Por quê? Lá em Salmos, capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó portas eternas, levantai e deixe que o Senhor da glória entre. Quando ele conquistou a morte, inferno, sepultura, enfermidade, levantou no terceiro dia, ele subiu às alturas e libertou o cativo do cativeiro. O que foi isto? Aqueles que estavam no cativeiro haviam esperado por aquela promessa que temos agora. Ó irmão, nunca nem mesmo tinham o Espírito Santo, mas criam e davam um bom testemunho. E através disso eles fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. As mulheres receberam seus mortos que voltaram à vida outra vez sem a promessa. Mas eles procuraram por aquilo, sob um sacrifício de ovelha que não podia separar o pecado, que podia simplesmente cobrir o pecado. Mas eles criam que ali estava vindo um. E através da fé deles, bem além de sombras, eles reivindicaram isto. E firmemente eles peregrinaram pelos desertos, e em pele de ovelhas e peles de bodes, estavam tão aflitos e destituídos e atormentados. Oh, aquelas pessoas procurando por aquela ressurreição.
E através daquilo morreram na fé com um testemunho. E naquela manhã de Páscoa, aquela lei de Deus, a qual foi falada a palavra através de Jó e aqueles outros profetas, eles ressuscitaram dos mortos. Quanto mais nós que temos a promessa da ressurreição. Quanto mais nós que temos a promessa da sua volta. Quanto mais nós que recebemos a promessa de que um dia Ele voltará, e um dia toda lágrima cessará, e um dia toda dor vai se acabar, e um dia não teremos mais que passar por sepultamentos, e lágrimas, e lamentos, e dor, e saudade, e sentir a ausência de um ente querido conosco. Tudo isso terá o seu fim. Tudo isso um dia se acabará. Não importa a tua condição. Ele só quer saber se você está nele mesmo. Ele só quer saber se você está firmado no Senhor. O profeta fala que tinha um pequeno guarda. Ele era um baixotinho. E aí ele tinha umas luvas brancas na sua mão. Mas ele era autoritário. Ele era baixinho. Talvez ele não pudesse nem parar um pônei desgovernado, diz o profeta na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Ele não podia nem parar um pônei desgovernado. Foi assim que o profeta se referiu a ele. E o que dava tanta autoridade nesse guarda baixinho, pequenininho, era a sua insígnia. Aquela insígnia significava que ele possuía a lei sobre os seus ombros e por isso ele tinha autoridade. Talvez nessa noite nós possamos ser poucos e não ter representação nenhuma, e às vezes nos chamam até de santos roladores, mas o profeta nos fala aqui, no parágrafo 142, pode ser um punhado de santos roladores assim chamados, ou seja, o que for que você deseja chamar isso, mas é a autoridade. É a autoridade atrás disso, é o que faz isso, não importa as condições. A lei de Deus opera com a sua palavra. Isto não funcionará com o seu credo, isso funcionará com a palavra. Sim, isto somente dá certo com a palavra, isto é tudo, não importa a condição. Não se sinta insignificante, vermezinho de Jacó. Não se sinta cabisbaixo. Levante a tua cabeça nessa noite. Levante a tua cabeça. Não fique cabisbaixo. Você tem a autoridade do Espírito Santo. O diabo não pode contra nós. O diabo não tem autoridade aqui não. Para nós encerrarmos, nós tomaremos a ceia. Ninguém poderia tocar em Sara. Deus havia feito uma promessa. Sara, um tipo da igreja, da verdadeira igreja, da igreja livre, da mulher livre com um filho livre, tipo da igreja nascida de novo com a promessa. Deixe-os dizer, seja o que for que quiserem. Chamar isto de santos roladores, fanatismo, eles têm tentado para isso desde o Pentecoste. E nunca farão isto, não, Senhor. Para guardar simplesmente, tire suas mãos disso, isso é tudo. Deus irá tomar aquilo e fará algo com aquilo tão certo quanto estou de pé aqui. Estamos vindo bem através da era disso.
Deus me ajudando, eu provarei isto a vocês, onde é que estamos. Eles nunca vão destruir. Isto não pode ser destruído. Tire suas mãos dela. Aí vem a semente natural. Se Deus protegeu de tal forma o curso para a semente natural, o quanto mais para o espiritual, a semente real, ele tem protegido Satanás. Devolva-os. Solte-os. Tu não está retendo lá fora naquelas organizações e coisas. Essas pessoas são livres. Deixe-as de lado. Simplesmente solte-as. A semente real. Satanás, solte. Satanás, tire as suas mãos sujas sobre os filhos de Deus. Nós estamos forçando. Nós temos autoridade para isso. Nós temos poder para isso. Nós temos a palavra a nosso favor. Marcos 16 nos promete dessa forma. Você pode requerer sim. Você pode nessa noite ter a plena convicção que tudo será restituído. Não sou eu que estou te falando isso. É a palavra. Nós vamos fechar os nossos olhos. Ele está vivo. Ele está vivo. Irmã Débora. Irmã Débora está aí? Cante aquele hino da ressurreição. Nós não podemos falhar em ver isso. E o profeta nos fala nessa mensagem, a ressurreição de Jesus. Que bons cristãos têm falhado em ver a ressurreição de Jesus. Nós não podemos falhar de ver que Ele está aqui. Nós não podemos falhar em ver que Ele está conosco. Você pode ter falhado em muitas coisas, mas não falhe. Não falhe em reconhecer que Ele está aqui.